Olá a todos, a paz do Eterno na vida de vocês. E hoje o canal Restaurando as Verdades, que vos fala aqui, irmão Djalma, trará um assunto de suma importância, que é falar a respeito da grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Lembrando que cada compreensão correta que nós temos em um determinado assunto das Escrituras nos conduzirá a compreender outras verdades que nos foram ocultadas e que está sendo escondida de cada um de nós. Compreender um assunto de forma equivocada certamente vai nos conduzir a outros erros e certamente erros fatais que nos conduzirá para a perdição eterna. Então, neste momento, eu vou estar meditando na palavra do nosso Criador, do soberano Yahweh, e que você também possa estar acompanhando cada passagem que aqui venha ter sido falado, né, lida, e que você procure, em espírito de oração, compreender esta mensagem. Como está escrito nas Escrituras, provai o Espírito, né, para ver se procede do Pai ou não. Fato é que este assunto, no sistema religioso, ele é bastante ventilado e muitos do sistema religioso apontam que a grande prostituta do capítulo 17 do Apocalipse é a Igreja Católica ou a cidade de Roma, representada hoje pelo Vaticano. Se você for fazer uma pesquisa pelo YouTube, por exemplo, você vai encontrar outras indicações, como por exemplo a cidade de Meca, lá na Arábia Saudita. Será que Meca é a grande prostituta? Será que Roma, através do catolicismo, também é a grande prostituta do Apocalipse? Ou será que há uma outra possibilidade? Há aqueles que destacam que a grande prostituta do Apocalipse é Jerusalém. Será que procede esta informação? Então é o que nós veremos neste vídeo de hoje, com esse tema, a grande prostituta do Apocalipse. Lhe convido agora a gente abrir a nossa palavra, a palavra do Criador, no livro de Apocalipse, livro de Revelação, capítulo 17. E aqui eu vou estar lendo o verso 5 e o verso 6. Mas você em casa aí, com mais tempo, pode ler todo o capítulo, do verso 1 ao verso 18, de forma pausada, em espírito de oração, para que você possa compreender mais do que está escrito aqui. No verso 5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Alxa, e quando a vi, admirei com grande espanto. Aqui está as palavras do profeta João, né? Que ele diz que quando o anjo mostrou para ele quem era a mulher, a grande prostituta, João, ele admirou-se. Trazendo para o primeiro século da história, onde que esse fato aqui é ocorrido, podemos destacar que naquela época já existia a cidade de Roma, bem como também existia a cidade de Jerusalém, que estou falando por este nome para que fique mais fácil a compreensão do estudo para muitos, né? Mas para aqueles que já estão pesquisando, já sabem que eu estou, espiritualmente falando, estou falando da cidade de Yal-Shalá. Mas voltando à fala aqui, Jerusalém e Roma, ela já existia no primeiro século. Porém, a cidade de Meca não existia. Será que esse grande espanto de João foi por ter visto uma cidade a qual ainda não era existente? Será que era porque Roma, que até então já era domínio sobre a terra e que ia fazer tais abominações contra as verdades do Criador? Ou será que estava se retratando a Jerusalém? A quem será que a palavra de Yahweh, a palavra do Eterno Soberano, descreveu em várias passagens, destacando como uma cidade sendo uma mulher? Será que o Criador remeteu a Roma como sendo uma mulher, a cidade de Meca como sendo uma mulher, ou a cidade de Jerusalém, a cidade que leva o nome do Eterno? Então eu lhe convido agora para a gente fazer uma leitura em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 2, verso 7, verso 32. No verso 2 diz assim: Filho do homem,
fazem conhecer Jerusalém as suas abominações. Você pode ler todo o capítulo aqui no capítulo 16 de Ezequiel. O verso 7 diz assim: eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram os cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. E o verso 32 diz assim: foste como mulher adúltera, em que lugar do seu marido recebesse os estranhos. Aqui o profeta, meu amado, está se reportando a Jerusalém como sendo uma mulher que até então ela não tinha prestígio nenhum, não tinha nada de valor. E o Criador o amou, e o Criador fez tudo por ela. E aqui a palavra descreve que se tornou, tivesse formosura, crescesse teus seios, teus cabelos, e depois se constituísse agora uma mulher adúltera, que abandona o teu marido e vai se deitar com estranhos. E lembrando de Apocalipse ainda, 17, verso 6, ali diz, né, que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, né? Os santos são os profetas, e das testemunhas de Alxa, né? Os primeiros discípulos lá do primeiro século. Pergunto para vocês, será que os profetas que está mencionado na palavra de Al, na palavra do nosso Criador, foram mortos por Roma? Foram mortos pelo catolicismo? Ou foram mortos lá em Jerusalém? Quantas das vezes o Criador trouxe a sua verdade e aquele povo endureceu o coração e foi contra esta verdade? No livro de Mateus, capítulo 23, verso 37, tem aqui as palavras de Alxa, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não os quiseste. Né? O próprio Alxa disse. E as escrituras descrevem que Alxa chorou ao avistar Jerusalém, chorou ao avistar Yalxalá, ele chorou. E ele disse: Jerusalém, que mata os profetas, que te envias, que faz tantas coisas. Quantas vezes o Criador quis fazer um conserto, as suas verdades que foi apresentada, e quantas vezes tem voltado aos postes ídolos, quantas vezes você tem voltado a adorar a Baal, né? A Mamon, a Dagon, a tantos outros ídolos blasfêmicos, adulterando a palavra do nosso Criador, quantas vezes? Em Lucas capítulo 11, meu amado, vamos dar sequência, você vai anotando aí direitinho. Se você puder assistir mais de uma vez este vídeo, essa explicação, para que depois você possa colocar nos comentários aquilo que seja justo de acordo com a palavra. Que você jamais venha criticar da minha pessoa, porque eu estou aqui, assim como vocês estão do outro lado, procurando garimpar as verdades do Criador. E é com muito carinho, com muita dedicação, com muito zelo, com muita oração que eu tenho garimpado, buscado. Não é à toa que este canal leva o nome Restaurando as Verdades. Eu não tenho pressa em gravar os vídeos, mas eu espero que você que já é um inscrito deste canal possa que de maneira carinhosa venha analisar cada palavra, cada passagem, cada afirmação que eu vos tenho falado, para avaliar se procede da verdade do Pai ou não. Aqui em Lucas capítulo 11, a partir do verso 49 ao 51, ainda descreve mais assim: por isso também disse a sabedoria de Al: enviar-lhes profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi morto entre o altar e a casa de Al. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Aqui novamente a palavra trazendo a demonstração para Jerusalém, para Yalxalã, a Yalxalã que recebeu do Pai todas as suas verdades, e essas verdades não foi transmitida ao mundo, bem como também o nome do Criador, o nome inefável, o nome que tem poder, que traz salvação, também foi ocultada
a humanidade através de Jerusalém. Dando sequência aqui, toda uma análise do capítulo 17 de Apocalipse, pegando mais detalhes para que fique claro de quem de fato é a grande prostituta do Apocalipse. Aqui ainda no verso 4 do capítulo 17, a palavra descreve assim: achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aqui está uma descrição de como a mulher estava vestida, portada com um cálice na mão de abominação, de púrpura, escarlate. Então tem pessoas que pegam todas essas características e dizem: olha como é que os padres lá, no Vaticano se veste, o Papa, a ornamentação, e que a capela lá é toda em ouro, né? Pega desses detalhes para estar afirmando que a Igreja Católica, ou que Roma, de fato, é a grande prostituta. Mas será que é isso que descreve o profeta? Aqui nós temos analisado que sim, Jerusalém sim foi comparada a uma mulher à luz das Escrituras. Então vamos dar sequência ao raciocínio do que diz Isaías capítulo 1, verso 1, 18 e 21. Verso 1 diz assim: visão de Isaías, de Ishaial, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Verso 18: vide, pois, e arrazoemos, diz Ial, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelho como a carmesim, tornarão como lã. E o verso 21 diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça e nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Você entendeu aqui agora, meu amado? Você entendeu o que está falando lá em Apocalipse capítulo 17, verso 4? Ali quando se fala da escarlata, de púrpura, que está relacionada ao vermelho, ali não está relacionada à cor de um tecido que um sistema religioso vem usando, não. Ali está se relacionado à cor dos pecados praticados por El Shalom contra o eterno soberano Criador. É o que descreve aqui a palavra. E ainda em Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 16, verso 17, acrescentando, diz assim: tomaste as tuas joias de enfeites que eu te dei, e do meu ouro e da minha prata, e fizeste estátuas de homem, e te prostituíste a ela. Está vendo aqui novamente relacionada ao capítulo 17 de Apocalipse, verso 4, quando ali falou de um cálice de ouro, transbordante de abominações. O ouro ali está simbolizando ali as riquezas, a grandeza, as bênçãos espirituais, as verdades, que tudo isso o Criador reservou e revelou para El Shalom. E essa com que fez que se prostituísse com os reis da terra, que na sequência aqui da explicação ainda vou estar passando para vocês. Ainda em Apocalipse também, 17, capítulo 17, verso 18, descreve o seguinte: a mulher que viste é a grande cidade. Né? Se eu estou aqui relacionando que esta mulher está sendo a figura de uma cidade, né? Porque todo o texto aqui e o contexto diz desta forma. E agora nós estamos buscando de forma espiritual, dentro da palavra, entender quando se fala grande cidade, de quem que o nosso Criador estava falando. Né? Que aqui no final do estudo, a compreensão que eu espero que os irmãos tenham é justamente essa. Capítulo 17, verso 18 diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Se você chegar em Josué, capítulo 12, aqui você vai ver, a partir do verso 7 ao verso 24, você vai ver aqui os reis, né? O capítulo 12 aqui destaca tanto os reis que foi vencido por Moisés, depois os reis que foram vencidos por Josué. Então, vários povos, várias nações foram subjugados pelo Eterno Yahweh, na liderança de homens como Moisés e como Josué. E toda a terra, né, ali ouvia-se falar do poder
desse Criador que habita na Chamayal, que conhecemos como céu. E as demais nações do mundo, né, os reis, as autoridades, tinham a alegria de ir até Yaoxalá. Assim como também foi na oportunidade de quando Alexandre o Grande, quando ele ali projetou uma grande biblioteca em Alexandria, ao norte da África, e ali mandou emissários a Yaoxalá, a Jerusalém, para que adquirisse uma cópia da Torá. E o que é que o povo de Yaoxalá fez? Né? E ali, com tanto zelo, supostamente por parte deles, mas o nome foi ocultado da humanidade. No lugar do Yod-He Vav-He, o YHWH, que é o nome do nosso Criador, ali veio com o termo Adonai, que aí passou para o grego como Kyrios, e chegou até o que nós temos hoje aí na Vulgata Latina, apenas com a expressão Senhor, e de certo modo dando homenagem a Baal. Então você possa ler aqui o capítulo 12 de Josué, que você vai ver toda a listagem dos reis que está sendo mencionado, dos reis que testemunharam do poder de Yael, e que depois todas essas nações vieram agora influenciar em Yaoxalá. Todas aquelas nações que foram vencidas pelo poder do Eterno, depois Jerusalém foi e se prostituiu aos ídolos daquelas nações derrotadas por Yael. Aí você vai entender o porquê Jerusalém ela é a grande prostituta do Apocalipse. No capítulo 11 de Apocalipse, dando sequência aqui, o raciocínio, a explicação, no capítulo 11 de Apocalipse, verso 8, diz assim, aqui é uma passagem que está se falando das duas testemunhas, né, do Apocalipse. Certamente em uma outra oportunidade, eu creio que assim que eu concluir o raciocínio lógico trazido da parte do Espírito do Pai a respeito deste assunto, iremos também estar postando um vídeo no canal com o tema das duas testemunhas do Apocalipse. Fato é que tem várias explicações decorrentes aí pelo YouTube, certo? Então aqui, Apocalipse 11, verso 8, descreve assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Messias foi sacrificado, aonde o nosso Messias foi morto, né? Então, pergunta que eu faço é a seguinte: o Messias ele foi morto na cidade de Meca, que ainda não existia, lá no primeiro século? Será que o Messias foi morto em Roma? O Messias, né? Sabemos que ali foi morto do lado de fora ali da cidade, mas foi em Jerusalém, em Yaoxalá, né? Em Yaoxalá que o nosso Messias foi morto. Mas que espiritualmente esta grande cidade, ela tem aqui duas atribuições: Sodoma e Egito. Será que a palavra do Criador descreve também Jerusalém com estas descrições de Sodoma e de Egito? Então vamos analisar o que diz o profeta Jeremias no capítulo 23, verso 14, que ele descreve assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, comete adultério, andam com falsidade e fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. E todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Está entendendo, meu amado? A quem o profeta está comparando a grande cidade? E que cidade que seria essa que estava aos olhos do Criador como Sodoma e Gomorra, como descreve lá em Apocalipse capítulo 11, verso 8. Lá também fala que estava esta cidade também comparada com o Egito. E diz que esta cidade foi a cidade que matou o nosso Messias, né? Então, foge a compreensão daqueles que quer defender que é Roma, daquele que quer defender que é o catolicismo. Que Roma faz parte
das questões espirituais, das profecias finais, do Império Romano, né, da própria Igreja Católica, nós não vamos negar. Mas de que Roma, no caso, é a besta pela qual a grande prostituta ela está apoiada. Não que Roma é a grande prostituta. Devemos analisar a palavra do Criador para que buscamos compreender de fato as suas verdades. Para que possamos compreender as grandes religiões, as 7 maiores religiões que existem no mundo. Para que possamos compreender de fato o porquê disso tudo. E tudo isso aí você vai entender que passa por Jerusalém. Vamos analisar agora no profeta Ezequiel 23, verso 8. Já foi falado com relação a Sodoma. Agora falta agora falar a respeito do Egito. E aqui diz mais, verso 8 de capítulo 23 de Ezequiel diz assim: as suas imprudícias, né, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com ela se deitam na sua mocidade, e eles apalpam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua imprudícia. Aqui descreve que Jerusalém, né, nunca se apartou das abominações que praticavam lá no Egito. Lembra quando o povo passou ali 40 anos no deserto? E quantas das vezes o povo se rebelou contra o Criador, assim como foi nas águas de Meribá, querendo voltar justamente para o Egito? Eles não têm voltado para o Egito físico, literal, mas espiritualmente, irmão, têm voltado para o Egito a cada momento, a cada dia da vida deles. E também você ainda vai compreender comigo que em Gálatas capítulo 4, ali tem uma passagem que explica com relação a Jerusalém terrena e a Jerusalém espiritual. E ali deixa claro que a Jerusalém terrena é comparada a Agar, a serva, a escrava, a egípcia, né? Da qual eles hoje estão presos, da qual muitos dos remanescentes estão querendo trazer de volta a prática do judaísmo, que de certo modo está errado. Mas também a palavra ali no capítulo 4 descreve que nós somos filhos, nós remanescentes que estamos sendo guiados para sair desse sistema cheio de blasfêmias, de mentira, de engano, temos que permitir, irmãos, ser guiados pelo Espírito Eterno. E ali diz que nós fazemos parte da Yahushalã celestial, a qual o dia descerá da Chamaial, para que nós possamos habitar dela na presença do Eternial, irmão. Mais uma característica da grande prostituta está aqui em Apocalipse 18, verso 7. O quanto a si mesmo se exaltou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. A que ponto Jerusalém se exaltou, irmão? Por ser a cidade do Eterno, a cidade ideal. Nós sabemos que o nosso Eterno é o único o qual possui a imortalidade. Então, se ela é esposa do soberano, do Criador, o qual é eterno, o Eterno não morre. Então ela diz que ela é uma rainha. Então Jerusalém diz ela que jamais seria viúva e que jamais teria pranto. Não é isso? Então está se colocando que jamais seria viúva, por entender que o seu rei, o eterno soberano, ele não morre, ele é eterno, de eternidade a eternidade. Porém, não adianta, irmão, se exaltar se essa verdade não está sendo vivida e pregada para a humanidade. Vamos ver o que descreve o profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 13. Capítulo 16 do profeta Ezequiel, verso 13, descreve assim: assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeites, era formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Você está vendo aqui a quem o profeta compara a Jerusalém a uma mulher a qual ela foi nutrida, adornada pelo Eterno e chegou ao ponto de ser rainha.
e lá no Apocalipse 17, Apocalipse 18, verso 7, ela descreve que ela é rainha e que jamais seria viúva. E ali se exaltando, porém prostituindo com os reis da terra, com os ídolos e abominações da terra, desagradando o nosso Criador soberano e alma. Meu amado irmão, eu espero que até aqui, através das minhas palavras, através das passagens bíblicas, né, o Criador tenha tocado no teu coração. Se de fato ainda você não conseguiu ver esta verdade, entender, peço que tenha calma, peço que busque em oração, peço que não pare de estudar, de analisar dentro da palavra do Criador. Aqui o Apocalipse descreve a prostituta como sendo uma grande mulher. Sendo uma grande prostituta, sendo uma mulher. E mulher, biblicamente aqui, eu lhe mostrei em várias passagens que estava se relacionando a Jerusalém. Se alguém discordar desta verdade, querer apresentar nos comentários versos que cita Roma como sendo uma mulher, ou que cita Meca como sendo uma mulher, tudo bem, posso fazer seus comentários, pode também estar adicionando seus comentários lá. Se alguém já entende que a grande prostituta é Jerusalém, e que passagem que aqui eu não mencionei, que você tenha no seu estudo aí, quiser também contribuir para com o irmão aqui, também pode adicionar também seus comentários. Seus comentários podem ser comentário elogiando, tanto criticando. Eu não estou aqui em busca de exaltação humana, mas que no final que possamos de fato garimpar cada verdade do Criador que está sendo pisada e ocultada de cada um de nós. Sabendo que cada verdade identificada, ela nos conduzirá a outras verdades. Mas para pegar o raciocínio final da explicação, vamos trabalhar com suposição. Existem aqueles que defendem que o catolicismo, que Roma é a grande prostituta. Dada a informação da mentalidade cristã, de certo modo protestante, aonde que muitos até analisam que toda a face da terra é como se existisse apenas cristão, muitas das igrejas protestantes que as pessoas que atribuem a Jerusalém, muitas igrejas protestantes que atribuem a igreja católica como sendo a grande prostituta, né? Mas parando para analisar, além dos católicos, quem de fato visita o Vaticano? Será que o povo que faz parte do judaísmo tem ido lá? Será que os hinduístas têm ido lá? Será que os muçulmanos têm ido lá no Vaticano? Como é que o Vaticano, através de Roma ou a Igreja Católica, seria a grande prostituta do Apocalipse, irmão? Não faz sentido. Como é que Meca, uma cidade exclusivamente muçulmana, que todo ano tem a sua festividade lá e que muçulmanos vai lá buscar suas meditações lá nas mesquitas, eu lhe pergunto, qual é o cristão que está viajando para a cidade de Meca? Qual é o budista que está indo lá espiritualmente se regozijar na cidade de Meca? Pelo contrário, meu amado irmão. Jerusalém, sim. Jerusalém, sim. Se você for analisar, Jerusalém é cidade santa e querida. Faz parte do judaísmo, faz parte do cristianismo, do islamismo e todas as demais religiões do mundo, irmão. Não tem dificuldade de tirar todas as demais religiões do mundo, não tem dificuldade de ali os seus fiéis, seus membros, fazer um pacote de viagem para ir até Jerusalém, para conhecer esta cidade santa, tão disputada por muçulmanos, por judeus, né? Que você vê aí pelos telejornais a explicação a cada momento. E para concluir ainda este vídeo, é importante destacar que dentro da Jerusalém de hoje, os dois principais pontos mais importantes dali onde estava o templo, boa parte daquelas ali existe dentro de Jerusalém hoje, duas grandes mesquitas muçulmanas. Assim como também como dentro de Jerusalém, existe ali dentro da cidade velha, da velha Jerusalém, cercada dos muros ali, também uma grande igreja católica, né? Reproduzindo como sendo ali o catolicismo, a mãe do cristianismo, dentro também de Jerusalém. Todos esses materiais que aqui eu estou comentando, irmão, você pode analisar no YouTube e ver por você mesmo o que acontece nas ruas
de Jerusalém hoje. Detalhe também importante, quando se fala judaísmo, está se associando à tribo de Judá. Nós sabemos que nós, que somos remanescentes, fazemos parte do Israel espiritual. Israel é constituído de 12 tribos, né? Tanto existe dentro do Israel de hoje, como na Palestina, como também esse povo está espalhado em toda a face da terra. Que o Eternial, meu amado irmão, abençoe teu coração, a tua família, e que de fato você possa ser um sincero adorador do Eterno, do Eternial. Que também a paz de Alcha reine no teu coração e na tua vida, hoje e sempre. Aleluia.